Queridos irmãos e irmãs, o foco da liturgia deste terceiro domingo do tempo comum é a palavra de Deus, que deve ser o centro de nossas vidas. Por isso Jesus é o Verbo encarnado, a palavra de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, para que pudéssemos compreender a bondade de Deus e para que pudéssemos perceber tudo aquilo que o Senhor revelou através de seu Filho. E seu Filho é cheio de amor, de misericórdia, de bondade. O seu Filho renova as nossas esperanças. O seu Filho derramou o seu sangue para a nossa salvação. E por isso a palavra deve ser o centro de nossas vidas. No evangelho que nós acabamos de ouvir, nós ouvimos o trecho do prólogo de São Lucas. São Lucas falando do objetivo que ele tem de fazer chegar até nós a sua palavra, de tudo o que ele ouviu, assimilou, e dizendo que Jesus volta à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, e ali revela-se como o Messias, cumprindo as promessas feitas pelo profeta Isaías, de que viria sobre a terra um Salvador, e que este Salvador inauguraria o ano da graça. Este Salvador devolveria a vista aos cegos, a libertação aos cativos, a libertação aos oprimidos, e mostraria muito amor por toda a humanidade, porque por onde ele passa fazendo o bem, ele passa promovendo a dignidade humana. Na primeira leitura, nós ouvimos o sacerdote Esdras, no livro de Neemias, relatando o poder que esta palavra tem de nos envolver, de nos atrair, e ao mesmo tempo de nos enviar em missão para anunciá-la. Então Neemias tem o cuidado de descrever a emoção do povo que ouvia aquela palavra de Deus, e não apenas a emoção, mas também a decisão de assumirem a missão de serem também portadores desta mesma palavra, e compreendiam aquela palavra que os desafiava. Assim deve ser conosco. Nós estamos aqui celebrando o terceiro domingo do tempo comum. O centro de nossa liturgia é a palavra e a Eucaristia, porque esta palavra é que nos traz o desejo de nos tornarmos melhores. Esta palavra deve nos desinstalar, esta palavra deve nos comprometer, esta palavra deve nos transformar em homens e mulheres novos, cheios de amor e de esperança sempre renovada nesta palavra que tem autoridade, nesta palavra que tem o poder de nos salvar. E claro, se queremos alcançar essa salvação, é por meio desta palavra que nós seremos salvos. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Quem não tem o hábito de aprofundar a leitura da palavra de Deus, quem não tem o hábito de assimilá-la, pode ser dominado pela tristeza, porque a palavra nos dá alegria. Então, depois de ouvirem a palavra, o sacerdote Esdras tem este cuidado de enviar em missão, para que aquilo que nós aqui ouvimos seja praticado lá fora, seja assimilado em nossas vidas, possa interferir nas nossas decisões e ser a luz a iluminar os nossos passos até a eternidade. Na segunda leitura, nós ouvimos o modo como São Paulo assimilou esta palavra que vem do nosso Deus, como ele entendeu que de fato Jesus é o Verbo encarnado. São Paulo perseguia os cristãos, e nesta perseguição ele se esquecia que todos aqueles que eram cristãos estavam iluminados, fortalecidos e guiados pela palavra que é Cristo. Então, por isso, na sua conversão, é Jesus mesmo que aparece para dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue os cristãos, persegue a Cristo. Ao mesmo tempo, quem segue os passos de Cristo está imitando e assimilando completamente quem Ele é. Então foi justamente com esta compreensão que São Paulo escreveu a segunda leitura desta liturgia de hoje, com a consciência de que todos os cristãos formam o corpo místico que é Cristo. Cristo é a nossa cabeça, e quando assimilamos e vivemos a sua palavra, nós nos tornamos membros que participam, que têm importância e que fazem este corpo viver, sustentado pela palavra, iluminado e fortalecido pelo Espírito Santo que vem de Deus. Então vejam como foi importante a palavra para a vida de São Paulo, como é importante a palavra para as nossas vidas. Ela nos transforma, ela nos faz tomar uma nova direção, e este rumo certo é Cristo, porque somente Ele é caminho, verdade e vida. Esta palavra, ela é também unitiva, esta palavra nos leva à comunhão,
Por isso São Paulo, na segunda leitura que escreve aos Coríntios, ele diz: meus irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, como todos são membros do corpo, embora sejam muitos, formamos um só corpo, e assim também acontece com Cristo. Ele nos une, porque a sua palavra é única, a sua palavra tem autoridade, a sua palavra tem poder. Quando estamos unidos, quando um só membro sofre, o corpo inteiro padece, porque estamos unidos, somos inseparáveis. Quando alguém inventa de se separar, aí surgem os conflitos, aí surgem as atrocidades que não nos levam ao encontro com Deus. Por isso, esta palavra nos une, nos leva à comunhão e nos faz viver o tempo da graça. Então, com muita fé, peçamos ao Senhor que nos ajude a permanecermos nesta palavra, que possamos vivê-la de fato, nesta comunhão, neste amor que nos leva à partilha e nesta alegria de termos um Deus que se fez a própria palavra e veio habitar entre nós. O salmista desta liturgia teve essa consciência e por isso disse: vossas palavras, Senhor, são espírito e vida, a sua lei é perfeita, os seus preceitos são precisos, é puro o temor do Senhor. Que vos agrade, Senhor, o cantar dos nossos lábios e a nossa voz que surge do poder da palavra. Então que o Senhor nos ajude a vivê-la, a assimilá-la e nos comprometermos cada dia mais na construção do reino de amor e de justiça que Deus preparou para todos e cada um de nós.